Fala família, fala amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Família Destino Canadá. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, Sabrina Orlov. Chamei aqui a Sabrina para conversar um pouco no canal, já que a Sabrina morou em Toronto e tem alguns meses que está morando em Ottawa. Veio a ideia, já que as duas são cidades, as principais cidades da província de Ontário, fazer esse comparativo na percepção da Sabrina, Ottawa versus Toronto, e para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as duas cidades. Tá preparada, Sabrina? Preparadíssima. E aí eu queria aproveitar e falar também que, obviamente, as opiniões que eu vou dar são minhas, são as minhas percepções da cidade. Eu entendo, como a gente sabe, que tem gente que vai gostar mais de uma ou mais de outra e tem as suas razões. E Me da forma... julguem, né? Não me Não, julguem. não me julguem. Bacana. Antes de eu te fazer a primeira pergunta, se apresenta um pouquinho. Claro. Eu vim para o Canadá em 2018, talvez. Bom, são quase 3 anos de Canadá. Eu passei a maior parte do tempo em Toronto, fui direto para Toronto, fiquei 2 anos lá, 2 anos e pouco. E agora eu estou em Ottawa desde fevereiro. Meu marido recebeu uma proposta de emprego e a gente já queria ir para uma cidade menor de qualquer jeito, então acabei vindo também. Eu já vim como PR, como residente permanente, eu fiz o processo do Express Entry. Sabrina, a primeira coisa depois de morar, né, alguns anos aqui em Toronto, me fala quais foram as suas primeiras percepções assim que você chegou em Ottawa. Então, eu acho que talvez a percepção tenha sido atrapalhada de certa forma por conta do Covid. Porque logo que a gente chegou, em fevereiro, acho que deu nem um mês, a gente teve que ficar trancado em casa por causa do Covid, a gente não podia sair muito. Fevereiro eu ainda estava trabalhando, né? Então, durante a semana era difícil sair. Inverno, né? Pico do inverno, fevereiro. Sim, tudo E é conta. tudo contra. Pico do inverno, fevereiro. Quando começou a melhorar, a gente já estava trancado em casa por causa do Covid. Então, a gente conseguia sair um pouquinho ali, ia num restaurante, em algum parque. Mas eu acho que eu não tive tanta oportunidade como eu tive em Toronto, que eu passei muito mais tempo. De qualquer forma, eu acho muito linda a cidade, a arquitetura daqui, o parlamento é muito bonito, a visão que você tem de certos lugares da cidade, que você vê aqueles prédios modernos junto com os prédios antigos e o rio passando ali do lado, é uma área muito bonita. Então, as impressões que eu tive foram boas. Você acha que a cidade aí ela é mais limpa do que a cidade de Toronto? Então, também acho que é mais limpa. Vou explicar até, acho que por questões, talvez, de quantidade de gente que mora aqui. Em Toronto tem muito mais gente morando, então eu acho que a quantidade de pessoas que está na cidade isso interfere, de certa forma, na quantidade de lixo que a gente acaba vendo. Eu, quando fui para o Canadá a primeira vez, antes de fazer o landing, fui direto para Toronto. E eu lembro que a minha impressão em Toronto é que era uma cidade suja. E a minha irmã, na época, já morava aqui há alguns anos e falou que tinha piorado nos últimos anos, que no começo a cidade era limpíssima, não tinha um papel no chão. E que lá por volta de 2017, 2018, começou a haver muito mais lixo na rua. Eu entrava em ônibus e você via um monte de lixo no chão. Era estranho. Eu falei, nossa, eu não imaginava o Canadá, primeiro mundo, a gente imagina que é tudo mais limpinho, organizado. Então, em termos de limpeza, pelo que eu tenho visto aqui, até por ser uma cidade menor, acho que é mais fácil de manter limpa. E acho que o que eu tenho visto, eu acho que as pessoas aqui são um pouco mais educadas em relação a isso. Elas têm mais consciência que você fala em Eu relação acho que sim, eu acho que sim. à E lei? aí eu não vou ser a pessoa sem noção de falar que é uma questão de nacionalidades, porque a gente tem gente do mundo inteiro em qualquer uma das cidades. E a gente sabe que tem canadense que joga lixo no chão, assim como tem brasileiro que joga lixo no chão e chinês que joga lixo no chão. Não é a nacionalidade em si. Eu tenho essa curiosidade. Aí, é tão multicultural quanto aqui? Eu lembro que assim que eu cheguei e eu fui entrar no metrô, foi um choque cultural, porque eu nunca tinha visto, sinceramente, no Brasil eu nunca tinha presenciado no mesmo espaço físico pessoas de tantas nacionalidades diferentes. Então, aqui eu também acho que tem gente do mundo inteiro, é multicultural, mas eu acho que Toronto é mais. Você vê pela quantidade de restaurantes, eu acho que tem que são mais específicos, de cozinha afegã, cozinha, sei lá, do Sri Lanka. Eu acho que tem coisas mais específicas. Então, eu acho que atrai gente do mundo todo, basicamente.
Mas em termos de culinária, já que você falou aí, por exemplo, é fácil encontrar comida brasileira, é fácil... Você encontra a mesma diversidade, essa culinária internacional? Não, nem perto. E ó, é uma das coisas que eu sofro, porque eu adoro experimentar restaurante novo e experimentar novas culinárias, novos pratos. Aqui tem, claro, tem uma forte comunidade árabe, é, indianos tem bastante, chineses também tem, a gente tem Chinatown aqui, tem muito italiano, a gente tem um Little Italy também. Mas fora esses mais tradicionais, eu não tenho visto tanto. A quantidade de restaurantes é bem menor, a variedade de restaurantes é menor. Então eu acho que Toronto tem muito mais acesso a esse tipo de coisa do que a gente tem aqui. Entendi. Vamos falar um pouquinho do tráfego. Você dirige aí? Dirijo, aqui eu tô dirigindo. Então, comparando o tráfego, qual tráfego é mais louco? Toronto ou aí? Toronto, sem dúvida. A gente sentiu bastante diferença até. Tem menos carro, que também acho que ajuda bastante. Eu acho que aqui tem muito mais, a gente vai até discutir esse tema depois, espaço para bicicleta mais demarcado. Então, as bicicletas não atrapalham tanto o trânsito e os carros também não atrapalham tanto as bicicletas, fica bem separadinho. Tem mais ciclofaixa aí também. Exato, eu tenho essa impressão. Então, eu acho que as pessoas aqui são um pouquinho mais educadas em relação ao trânsito, também porque eu acho que tem menos gente. De novo, é uma questão de quando vem muito mais gente, é mais difícil você controlar, é difícil você reforçar as regras, né? Porque tem tanta gente. Sim. E eu acho que o clima de Toronto é muito parecido, não sei quem está assistindo aí de onde vocês são, mas eu morei em São Paulo muito tempo, morei no Rio de Janeiro. Então, São Paulo é aquela coisa da correria. Eu tô indo atrás do meio, eu tenho que fazer 1000 coisas, tem que dar tempo de eu trabalhar e cuidar dos filhos e não sei o quê, ir no dentista. Então, você tá na correria. E no trânsito eu sinto um pouco isso lá. E aqui, o pessoal, a gente até reclama que vai bem devagar. Ah. É bem, todo dia parece que é domingo. O pessoal tá passeando, sossegado, tranquilo. Tem uns barbeiros aqui ali. Talvez eu até me As inclua. regras. Talvez até eu me inclua nessa lista. Talvez alguém tá passando por mim e me xingando e eu não tô sabendo. Mas eu acho que o pessoal é mais tranquilo na hora de dirigir. Com certeza. As regras de trânsito são as mesmas. Aqui, você pode, se o sinal estiver fechado, ainda você pode dobrar à direita, né? Desde que não venha ninguém. Você muitas vezes dobra à esquerda, mesmo que o sinal esteja verde para o carro que está vindo, desde que você pare, dobre. Isso aqui eu ainda acho muito confuso. Dirigir aqui, eu estou tentando tirar minha carteira. E no Brasil, assim, eu sou muito habituada com aquela seta que sinaliza que você pode dobrar à Que esquerda. pode, Então, eu tenho muito medo de colisão por conta disso. Aí também é dessa forma, as mesmas regras? Bom, se é ou se não é, eu não sei. Eu sei que eu sigo as mesmas que eu segui em Toronto. Então, eu espero que sejam as mesmas, que é o que eu estou seguindo. Eu acho que as regras são as mesmas. Não vejo tanta polícia na rua. Eu acho que Toronto até tinha mais do que aqui. Mas a polícia que eu vejo aqui é muito de fiscalização, né? Seja de É, estacionamento ou de excesso de velocidade. Você não vê isso. muito essa polícia de fiscalização de Não vejo classe? tanto, não vejo tanto. Na época do Covid, a gente acabou vendo algumas. Me diz uma Levanta. coisa, aqui, ainda falando sobre essa questão do trânsito, eu escuto muita sirene, não buzina de carro. Porque o meu referencial, eu nunca morei nos Estados Unidos, nem em Portugal, em outros locais como você. Então, a minha referência é o Brasil, o Ceará, mais precisamente, né? Então, lá, tudo o brasileiro, o cearense, a gente buzinava bastante. Aqui, as buzinas que eu escuto são mais assim, é sirene de polícia, sirene de ambulância. Aí, você escuta muita buzina dos motoristas ou são mais esse tipo? E aí você também escuta tanta sirene, assim, tem tanto incêndio como eu acho que tem aqui em Toronto, porque aqui é direto. É direto, mas eu acho, agora que você está falando isso, eu morava na Dufferin com a Lawrence. E eu acho que tinha um corpo de bombeiros algumas quadras dali. E todo dia tinha bombeiro, em algum lugar bombeiro estava indo. Eu acho que tem a ver com prédio, porque prédio, qualquer negocinho que dá, apita, e eles são obrigados a ir. Então eu acho que por ter muito mais prédio, tinha muito mais esse acionamento dos bombeiros. Aqui, eu não sei se porque eu moro num lugar mais residencial, não escuto. Se eu falar, eu lembrar quando eu ouvi a última vez, não lembro de ambulância, não lembro de nada. Buzina também não escuto tanto. Lá em Toronto eu lembro que algumas pessoas buzinavam, tipo, você está fazendo uma coisa errada, eles davam uma buzinada, sai da frente para chamar sua atenção, mas também não acho que era fora do normal.
O que eu escuto muito aqui, que às vezes incomoda, o caminhão do lixo de manhãzinha, Ah, é? vindo Eu não aqui. escuto, que eu moro em prédio, eu não escuto o Não, caminhão. quando eu tava no prédio eu não escutava, mas agora eu moro nessa parte da casa, do basement, e atrás de mim tem uma rua e tem uns. é, Eles Esqueci o vêm nome. muito cedo? Não é tão cedo, até umas 7 horas, normalmente eu até já tô acordada, mas é um barulho muito forte porque é bem aqui embaixo do portão. E eu sei que você não usa muito transporte público, mas eu acho que você teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Aqui, a minha percepção do transporte público em Toronto é que o metrô, por exemplo, ele cobre bem toda a grande Toronto, né? Downtown, você vai do norte, sul, leste, oeste. Eu nunca senti a necessidade de ter um carro aqui. Essa integração, seja do metrô com o ônibus, ela funciona bem, as 4 linhas. Aí em Ottawa, é da mesma forma essa questão do transporte público, essa cobertura? Então, eu acabei pesquisando também, porque realmente hoje eu tô com um carro aqui, então eu não, e até por causa do Covid, tô trabalhando de home office, não tive a necessidade de usar ainda o ônibus ou o LRT que eles chamam. Em Toronto, embora a gente tivesse Que é o carro, desculpa, o que é o LRT? então Ele funciona. LRT é um estilo, é como se fosse um subway, um metrô, só que ele é um, é entre o streetcar e o metrô. Ele é mais lento que o subway, cabem menos pessoas, só que ele é mais rápido e cabem mais pessoas que o streetcar. Eu, em Toronto, sempre usei transporte público, nunca, assim, eu não tenho um ar de reclamar. Claro, no inverno às vezes falha, às vezes tem muita gente, às vezes quebra, faz parte, mas o ônibus era sempre na hora. Então, assim, eu pro trabalho em Toronto nunca senti falta. A gente tinha um carro que pro meu marido, cada hora trabalhava num lugar da cidade, precisava do carro. E aí a gente aproveitava de fim de semana para ir lugares mais longe, conhecer outras áreas, mas para o dia a dia realmente não sentia falta. Até ali onde eu estava, na Lawrence com a Dufferin, tinha vários mercados em volta, farmácia 24 horas na esquina, não fazia falta. Várias situações a Tudo, né? gente sempre dependeu de ônibus e de metrô, até lugares que talvez fosse difícil estacionar, a gente preferia de ônibus e metrô, que era a parte mais fácil, e não tenho o que reclamar, sempre achei muito O bom. metrô aqui ele funciona, né, em horários normais até 1 hora da manhã. Não sei se você sabe até que horas aí, mas isso era outro ponto também, assim, às vezes você queria sair, ficar um pouco até mais tarde fora, você não precisa também se preocupar, porque até 1 hora, né, já que tudo aqui, pelo menos em Toronto, fecha 1 hora, É, era de bom tamanho. Aí as coisas, restaurantes, tudo fecha 1 hora também? 1 hora, acho que a parte dos barzinhos lá no centro é mais ou menos por aí, 1, 2 horas. Restaurantes, geralmente às 11 aqui estão fechando. Em relação ao ônibus, pelo que eu vi, a maioria também deve terminar por volta de meia-noite, só que tem alguns que correm 24 horas, dependendo de onde você está indo. Eu perguntei para alguns amigos que têm usado mais, que estão aqui há mais tempo, e eles reclamaram, falaram que não é um sistema muito bom, não cobre a cidade toda, não tem tanta quantidade de ônibus que a gente tem em Toronto, por exemplo, e o alcance desse subway é muito pequeno. A ideia deles, que acho que talvez seja a parte boa, eles já construíram de uma forma que vai poder aumentar a capacidade dele em até acho que 40% nos próximos 10 anos. Então, eles já estão fazendo, pensando 10, 20 anos lá na frente, que vai aumentar a quantidade de gente morando aqui. Então, vai ser mais fácil aumentar a quantidade de gente que usa esse sistema de transporte público. Mas, mesmo assim, ele ainda é limitado. De qualquer forma, sei que passaram algumas regras aí no governo, alguns projetos, quer dizer. Então, eles estão já com planos de aumentar, o que é ótimo, mas, por enquanto, realmente, Toronto é 10-0 em termos de transporte. Todo mundo me pergunta pelas experiências que eu tive, qual que é a melhor cidade? A melhor cidade é a que você olhar, ver as coisas boas e as coisas ruins, e que as coisas ruins não te incomodem tanto. Todas vão ter coisas boas e todas vão ter coisas ruins. Se você falar, as coisas ruins dessa cidade é isso, 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 e tá bom, eu consigo viver com isso, não me incomoda tanto, tá ótimo. Essa é a cidade.